cacimba. Você já foi na cacimba dos holandeses? Já, eu vi, eu tava agora lá em casa, e vou lá na casa de um amigo, aí eu digo, vou ver o Josué, para ele ir lá, mas aqueles homens, porque é interessante, Josué. Mas lá tinha alguma coisa assim armada, Josué, tem essa cacimba aqui, obra da natureza, mas foi depois que fizeram o povo, né? Uhum. Mas o que foi feito desses holandeses, é aqui um negócio diferente. Era diferente, né? É diferente. Agora, acho que gente agora não faz aquilo não. Na casa dele, ninguém me conhecia. Eu era uma pessoa que não tinha conhecimento aqui. Aí o que eu fiz? A senhora dele, eu conversei com ela, que andava atrás de relato, investigando a história da Mata Fresca. E aquilo ela mandou sentar com ela, e tinha o filho dele acidentado de moto, e Chico Paulo. E eu estive lá conversando e tal, e ela foi, eu tenho ali uma garrafa e é um botijão, ela conhecia como um botijão. Aí trouxe a garrafa, só que quando eu espiei, tinha Amsterdã nela, e aquilo me surpreendeu, eu fiquei arrupiado com aquela garrafa. Até que ela chegou, me entregou a garrafa, disse, você pode ficar para você. E aquilo eu fiquei, não quero não, que seu marido não está aqui, pode ele não querer dar. Não, ele não liga com isso não, que está aí abandonada. Então ela me deu a garrafa. Então, aquilo eu fiquei muito contente com aquilo. Josué, além desses restos de construções que a gente viu aqui, de épocas diferentes, a igreja, a gente soube também que tem notícias de que aqui atrás, né, seria um cemitério. O que é que você sabe sobre isso? Que informação você tem sobre isso? Isso foi eu estive aqui e andei assim nos alpendes dos mais velhos, fiz uma pesquisa de informações, sabe? E eles me disseram que aqui era um cemitério. E uma senhora que já morreu há uns anos atrás, eu conversei muito com ela, e ela até me deu uma garrafa holandesa, que tem Amsterdã nela, daqui da região, e ela me informou que aqui era o cemitério, sabe? Aí ao lado, no fundo da igreja. Uma das importâncias, e esse é um objetivo do projeto Resgate Capuí, é recuperar essas informações o mais rápido possível. Sem dúvida, muitas informações, se não fosse pessoas como Josué e pessoas da comunidade que conhecem e que guardam essa informação, mas mesmo assim, muita informação tem sido perdida e isso torna urgente um trabalho científico de pesquisa, nesse caso, um trabalho de pesquisa arqueológico, histórico, nessa localidade, em função de algumas evidências bem claras. O depoimento do Josué, o depoimento de algumas pessoas aqui da região da Mata Fresca, os próprios materiais, como por exemplo, esse pedaço de rocha, né, parte de alicerce de antiga construção, possivelmente colonial, né, mostrando que até mesmo o trabalho e o esforço necessário para conseguir trazer, né, considerando que essa pedra aqui é do litoral até aqui, exigiu ou uma quantidade grande de pessoas, ou até mesmo a possibilidade de ter utilizado o rio que passa aqui do lado dessa construção, né, já seco hoje, mas que à época, há 2, 3 séculos atrás, era um rio cuja água corria facilmente. Esse material pode ter sido trazido. Além das evidências mais recentes de reconstruções que vieram depois desse material possivelmente colonial. Hoje, torna-se urgente a recuperação dessa informação, tanto arqueológica quanto histórica, e das informações também orais da comunidade, para tornar essa informação preservada, para torná-la, inclusive, também pública. Como nós vimos anteriormente, com aquelas evidências materiais e das perguntas que foram feitas a Josué, esse lugar aqui, claro, ele mostra evidências materiais de que ele foi ocupado durante muito tempo. O professor Almir, historiador, que faz parte da equipe do projeto Resgate Capuí, tem feito trabalhos de levantamento de informações na documentação, falando a respeito da ocupação. Professor Almir, quais são as informações que você já pode dizer em relação à ocupação desta área aqui da Mata Fresca? Aqui a documentação que a gente tem indica que houve um distrito de entradas, um distrito militar de entradas para o sertão, e que desde a segunda metade do século XIX, que é o material do século XVIII, que é o material que a gente tem levantado, indica aí a presença de um sargento mor, Antônio de Souza Machado, que depois esse distrito também passa sediado aqui, ele passa a englobar até a barra do rio Mossoró,
E também, já na 1775, esse distrito tem um alferes também, que é o Antônio Matias Pereira. Aí é criado o distrito específico aqui da Mata Fresca, né? Então, assim, o que a gente observa é que era um lugar bastante estratégico militarmente, porque era um distrito que tinha um determinado significado, né? Ele englobava aí todo esse litoral e, pela documentação, as cartas patentes, elas vão indicando que esses sargentos, alferes, né, eram moradores do Aracati e que vieram para cá como criadores de gado, e pela carta patente também dá para você perceber que ele vinha para poder manter uma determinada ordem, né, com o conjunto da população que a gente imagina são os remanescentes indígenas. Aí. Aqui de cima, observando em cima desse antigo altar central da construção anterior da igreja, no século XIX, dá para perceber que a localização aonde aqui provavelmente foi uma construção do período colonial antes, pelos alicerces que nós vimos ali, nós temos um controle total da paisagem, porque daqui nós estamos exatamente num ponto mais alto que pode se observar o vale do mesmo rio que nós vimos na entrada agora da Mata Fresca. Aqui embaixo os alicerces, aqui o altar central de uma construção que foi feita possivelmente posterior, por ser de alvenaria talvez do século XIX. A igreja que está aqui, onde o outro altar está construído bem depois, né, cujas reformas estão indicadas lá na entrada, na fachada principal. Né, final do século XIX, década de 40 do século XX e a década de 60 agora do século XX. Importante, assim, da minha parte do trabalho é o aspecto documental dos registros cartoriais, dos registros oficiais, que a gente vai confrontando com a tradição e vai chegando a um nível de investigação que você pode cruzar dados, né? Então, assim, no caso da Ponta Grossa, por exemplo, o Josué colocou uma memória da família que lá teria sido propriedade de um senhor Rodrigues. Aí você vai na documentação, confronta e você encontra também o José Rodrigues como um capitão, né, de um distrito, aí já um distrito mais recente, 1800, criado lá na Ponta Grossa com o mesmo objetivo que era o distrito daqui. Um destacamento militar de um homem de posses, vindo do Aracati, ligado à criação de gado, para promover a entrada para o sertão e apoiar aí os criadores de gado, né? Na verdade, assim, cartas de sesmarias, inventários, cartas patentes, todos esses materiais eles podem nos oferecer assim um subsídio, né, para tentar mapear essa cronologia e inclusive confrontar com a tradição oral, que tem sido assim um pouco o nosso guia, né? Eu acho que o que o Josué tem feito aqui é exatamente reunir essas informações da tradição. E agora a gente vai aí começando um processo de investigação. O trabalho documental é lento, o trabalho documental exige leitura de manuscritos do século XVIII, exige assim um esforço de investigação grande, principalmente por conta da situação dos arquivos cartoriais do interior. A gente tem um trabalho em Aracati, com um grupo de estudos do século XVIII, que está exatamente fazendo um diagnóstico da condição dessa documentação, desses acervos, né? E aí a gente encontra assim, os documentos guardados em locais não apropriados, sobretudo assim, ameaçados pela umidade, e enfim, sem muitas condições para você poder, pela umidade, e enfim, sem muitas condições para você poder desenvolver uma pesquisa mais séria, uma pesquisa de base mais qualificada, né? Então o trabalho documental é um trabalho muito lento e muito trabalhoso e muito penoso para o pesquisador de história colonial.